Olá, boa tarde, Grazi. Boa tarde, querida Tice. Boa tarde, Nanda. Estamos aqui já nos preparativos para falar com vocês hoje, né? Boa tarde, Tice. Tô me sentindo aqui entrevistando, sabe aquela pessoa que entrevista e passa o microfone assim? Estamos aqui hoje para falar de um tema, né, bem importante, um tema que tem movimentado nossos dias, né, nos últimos meses aí, bastante. Eu acho que é por isso que a gente está aqui, para tentar trocar um pouco com vocês, falar um pouco da nossa visão, da nossa percepção. A gente tem sentido bastante que o mercado está buscando informações, buscando entender um outro, o que é que o outro está sentindo, né? Então a gente tem se falado bastante, falado com outras empresas, outras instituições, para ver um pouco da percepção, porque na prática, quando algo tão intrínseco já ao mercado como o Pix muda, né? Qualquer coisinha que mude tem aí uma mudança significativa em tudo, né? Então hoje a gente trouxe aqui esse time de peso, a gente vai se apresentar rapidamente para quem ainda não nos conhece, né? Então eu sou a Tice, sou CEO e founder da Arin, né? A Arin é uma TechFin focada em Embedded Finance. Recentemente nós fomos adquiridos pelo Grupo Bradesco, né? Então, não à toa, a gente está aqui com esse time de peso. E aqui eu estou também acompanhada de duas ilustríssimas que vão se apresentar para vocês. Oi, pessoal, eu sou Fernanda, sou diretora de Legal e Compliance na Arin. Sou advogada e estou aqui porque aqui dentro da Arin todas as mudanças regulatórias são acompanhadas de perto por meu time. A gente passou aí as 2 últimas semanas em muito estudo com o meu time, o time da Tice, para conversar aqui com vocês hoje. E a Grazi, que vem representando o BRA, pode se apresentar, Grazi. Obrigada. Bom, é um prazer enorme estar aqui com essas duas maravilhosas da Arin. Bom, eu sou a Grazi, trabalho no Bradesco já desde 2017. Eu, na verdade, sou a head do Pix, eu olho toda a parte de PF e PJ aqui dentro do Bradesco, né? Verifico também essa parte toda de participante direto, indireto, toda a questão da regulamentação. Temos aí uma participação especial de Marcos, que está aparecendo na câmera nesse momento. Já se conteve. Que já se conteve, ele já fez uma participação breve. Então, agora que a gente já se apresentou, que Marcos já participou, vamos aos finalmente, né? A gente vai começar com uma explicação geral, né? A gente até conversou bastante sobre como trazer isso de uma forma que seja útil e pragmática, né? Então, eu vou pedir para o pessoal para a gente compartilhar o slide, né? Para entrar o slide aqui na tela, justamente para que eu possa usar aqui uma referência visual para vocês conseguirem entender um pouco de onde vem a motivação dessa regulação, que eu acho que é um pouco do que o Bacen trouxe também na live dele, né? E aí vocês podem ir comentando à medida que eu for falando, tá bom? A gente já se apresentou aqui, né? A gente é a Arin, uma empresa de Embedded Finance, por isso que a gente está aqui para falar um pouquinho sobre isso hoje. Vamos lá. O Pix, ele foi criado, né, pelo Banco Central com um objetivo muito claro, que é uma relação direta entre contas, né? Quando a gente olha a história dos meios de pagamento, não só no Brasil como no mundo, você vê que sempre que você tem algo novo que vem, você vai ter a adaptação do mercado para aquilo, né? E com isso você vai criando modelos de negócio para operar aquilo. Isso é muito natural, né? Porém, o princípio do Pix na instantaneidade e nos riscos que estão associados a uma transação com tamanha instantaneidade, ele prevê uma necessidade muito grande de que isso aconteça claramente de A para B, sem necessariamente uma intermediação, né, de um C ali no contexto, né? Então, o mercado sendo dinâmico, ele foi criando modelos de negócio. Então, uma coisa é para que ele foi criado, né, para que ele foi idealizado, e aí quando o Banco Central lança, o mercado vai reagindo, né? E nos últimos 2 anos aconteceu a reação do mercado ao que foi lançado, e aí naturalmente a gente teve uma série de modelos de negócio sendo criados, usando o Pix como base e operando o Pix, né? Então a gente saiu daquele, acho que se você puder falar um pouquinho também, como foi na época que o Pix foi lançado, foi muito pensando ali, muito na experiência PF, né, majoritariamente no começo, e depois como é que será que o PJ vai
entender o Pix, se vai ter adesão, se o boleto vai sair da jogada, vai ficar, se o cartão vai permanecer, né? Acho que teve muito dessa dúvida e os próprios modelos de negócio foram sendo criados, né? Não, perfeito, Ti. Assim, inclusive, se nós, como você comentou, olhando o mercado financeiro, na verdade, assim, antes do Pix, o que nós tivemos? A TED, que já faz muito tempo. 2002. E não foi nenhuma mudança tão drástica, tão disruptiva como o Pix. Então, é óbvio que a hora que chega o Pix, né, como todas as vezes que o mercado financeiro mudou, existe uma série de discussões, né, uma série de conversas entre todos os participantes para a gente poder entender, né, o que realmente a gente vai criar, o que realmente vai fazer, e como você bem colocou, no começo, todo mundo olhou e falou, opa, então é muito mais para o PF, e depois a gente adapta para o PJ. Eu lembro uma conversa que nós, do Bradesco, nós tivemos com o Banco Central, exatamente questionando isso, porque nós falamos, o cliente PJ, ele quer usar, ele precisa usar, só que a realidade do PJ é completamente diferente. Casos de uso diferentes. Completamente diferente da realidade de um PF. Né? O PF, ele entra ali no bairro e ele consegue utilizar, e pronto, é super simples, super rápido. Então, nós tivemos realmente essas conversas e o mercado, como você falou, ele vem fazendo a adaptação. Então, nós usamos a criatividade para adaptar a regra. Sempre. A nossa realidade. Acho que o grande brilho do mercado financeiro é isso, né? Nanda trabalha diretamente com a parte regulatória ali mais pesada e onde a gente mais dialoga é justamente na inovação, né? Ou seja, dentro da regulação, cumprindo a norma, né? A gente está no mercado regulado, todo mundo sabe disso. Como que a gente consegue entregar a melhor experiência possível para o cliente, né? Então, esse é um ponto que eu acho que chama muito a atenção da gente em todas as nossas conversas, né? Eu acho, assim, a dificuldade maior de como é que a gente consegue entregar um serviço para o cliente é a Aren como uma empresa de embedded finance. E o que mais a gente tem ouvido e vai continuar, o Embedded Finance acabou, não acabou, como é que vocês vão continuar prestando um serviço financeiro de qualidade para o seu cliente direto, que é o PJ, como é que você vai continuar prestando um serviço de qualidade financeiro e proporcionando que os serviços financeiros se tornem acessíveis no mercado, ainda assim cumprindo todo o regulatório. E aí, a 293, né, a resolução mais recente sobre o tema do Banco Central, vem para mudar esse jogo e trazer esse questionamento, que dá para ainda espalhar serviços financeiros, contando com os requisitos do Pix, que são tão valorosos para o Banco Central, principalmente aí a rastreabilidade da transação, né? O Banco Central, ele quer ver quem é o usuário final, ele quer ver isso com clareza. E como é que eu presto serviço de qualidade financeiro para o PJ que quer ofertar esses serviços financeiros para os clientes dele e eu cumpro a norma? Eu acho que aí está o grande desafio, porque os modelos antigos que grandes players do mercado vinham usando, obviamente vão cair aí por terra e o mercado vai ter que se readaptar. É possível, aqui na área a gente está fazendo isso, então é possível casar o regulatório com uma boa experiência, acho que sim, com certeza, mas exige um esforço do time de legal, analisando o regulatório, com a conversa com o time de produto, entender esse fluxo de ponta a ponta de forma que a transação fique segura entre participantes, que o participante tem ali todo o controle, no caso, a área é um participante, o Bradesco é um participante, que o participante tenha o controle e a visão dessa transação, porque o que o Banco Central quer é que os participantes homologados por eles consigam prover esses serviços ao usuário final e não terceiros, obviamente, que eles não conhecem, não homologaram, não passaram por isso. Mas acho que é possível, é um desafio operar no Brasil, porque o Pix é um case, né, para o mundo todo. O Pix é um case, o Banco Central, inclusive, tem tido conversas com outros países da América Latina que querem replicar o Pix, enfim. O Pix é um case para o mundo todo e outros mercados não usaram os serviços de embedded, o que a gente chama de embedded finance, bank as a service, tão popularizados como aconteceu no Brasil. Então, não acho que o regulador seja desnecessário, acho que o regulatório é necessário no final das contas para a segurança de quem importa, que é quem está lá na ponta fazendo a transação e precisa ter a segurança da transação.
Então, acho que o regulador é necessário e acho que as empresas precisam obedecer a norma com cuidado ali no desenvolvimento do produto, com a experiência do seu cliente, sem perder isso, obviamente, porque é mais seguro para todo mundo. Hoje em dia, inclusive, você ser um cliente de uma empresa que não está de olho no regulatório é um risco para você, porque você passa a ser o terceiro, que é o terceiro não regulado pelo Banco Central, que também está irregular. Esse ponto é um ponto bem relevante, e esse ponto que Nanda trouxe dos grandes modelos de negócio que grandes empresas utilizam, é o que a gente vai falar aqui agora. Eu fiz até um diagramazinho, né, para vocês conseguirem entender que modelo é esse, né? É um ponto muito central aí, que essa regulação ela trata de dois aspectos, né? Principalmente a gente vai trazer quais são, mas tem um ponto central que eu acho que é legal todo mundo tá na mesma página, né? A conta balde, né, a famosa conta balde, e esse é um termo popularizado, isso está longe de estar na norma do Banco Central, o Banco Central nem se refere à conta balde, mas isso a gente está aqui muito para falar sobre negócio, né, sobre como é na prática. Então, quando a gente está se comunicando com o cliente, com parceiros, a gente chama esse modelo que está aí na tela para vocês de conta balde, né, em que eu tenho uma tecnologia, né, essa tecnologia, ela consegue me prover contas gráficas, né? Então eu consigo ter unidades delimitadas de informação, né? Que é uma conta, e que essas contas elas não são contas de pagamento, elas não são contas contas correntes, nem nada parecido com isso, tal qual é uma conta de e-mail, né? Uma conta gráfica ali é tal qual é uma conta de e-mail, com a sua conta do Netflix, né? Então não tem nada a ver com o mercado financeiro. É quando você delimita informações relacionadas a alguém, né? Então tem ali o usuário Tice e tudo que Tice faz naquela conta da Netflix fica registrado na conta dela. Tá, assim acontece também nas contas gráficas, né? E o que é esse quadrado, esse retângulo de fora, né? Esse retângulo de fora é a conta transacional. Aí sim a gente está falando de uma conta transacional, é uma conta que existe perante o Banco Central, né? Uma conta real. E aí o que acontece muito eu abro uma conta, né? E eu pego meus clientes, gerencio esses clientes graficamente, né? E utilizo da minha conta no meu banco, geralmente, né, ou em um participante indireto, ou em um meio de pagamento, para poder prover toda uma organização, né, relacionada àquela operação. Isso se popularizou muito, né, nos últimos 2 anos. Então, quando a gente vê aí o próximo slide, a gente vê que o usuário, ele termina se relacionando apenas com o retângulo de fora. Então, eu, usuário, vou comprar, por exemplo, algo na internet, né? E aí vem um QR Code. Ah, ok, vou pagar aqui esse QR Code. E aí eu tô comprando algo na mão da Grazi, né? Mas não apareceu para mim Grazi. Apareceu para mim Lustres, né? E aí eu falo, cara, ok, né? Tudo bem. E sigo na minha vida. Por quê? Às vezes eu pergunto, né? Lustre é você mesmo? Aqui é você mesmo, né? Então, Lustres LTDA você. Posso aprovar? É isso mesmo. Então, assim, a relação que o usuário estabelece nesse momento é com a conta balde. Por quê? Porque essa conta é que existe perante o arranjo do Pix. O arranjo do Pix, ele não prevê, né? Ele não dá conta de nada relacionado à conta gráfica, né? Então, por mais que a Grazi tenha um negócio, né? E que ela seja realmente a empresa que está ali por trás e que está me prestando serviço, para a transação, só existem duas pessoas participando, né? Eu como usuário final e Lustres LTDA, apenas. Então não tem como o Banco Central enxergar que, por exemplo, o Grazi é uma empresa bacana, tá com tudo em dia, gente boa, né? Mas a empresa de Nanda tá completamente fora do padrão, faz algumas coisas, né, que não são as melhores coisas, e Nanda, inclusive, como sócio dessa empresa, pode estar sendo investigada em algum crime financeiro, né? E ainda tem um ponto, Tice. Você, pagador da ponta, se você quiser reclamar com Nanda, quiser ir atrás do seu dinheiro de Nanda, o seu dinheiro Como não é que você está com faz? Nanda. Não era O lustre? seu dinheiro está com Lustres. Então, tira ali a segurança do pagador de reclamar aquela transação, de ir atrás daquele dinheiro. Se você quiser abrir um MED, por exemplo, não é Nanda que vai garantir para onde aquele recurso foi, ou se tem saldo disponível na conta para fazer o bloqueio do MED. Não é Nanda, é Lustres. E você não sabe nem como contactar com a conta de Nanda, o que é que você deveria fazer. A informação fica muito nebulosa para o pagador. E é obviamente isso que não é só o Banco Central que não quer, obviamente isso não parece algo que iria durar muito tempo, porque não traz nenhuma segurança mesmo ali
do ponto de vista da transação financeira, né, de para onde foi aquele dinheiro que o pagador depositou nas relações de consumo. Então, esse problema é grave. E é um problema de experiência, termina sendo um problema de experiência, né, do usuário. E a gente fala isso com muita propriedade porque a Arin nasceu assim, né? É um ponto que a gente conhece bem porque a gente começou a experimentar o Pix dessa forma e a gente criou a nossa própria API ali, né, consumindo a API de um participante, entendendo um pouco da regulação, assim como várias outras empresas, e quando a gente percebeu o risco associado a isso, né, a gente levantou a mãozinha, se reuniu, né, entendeu, ok, somos uma startup, early stage, mas estamos crescendo muito rápido, temos bastante clientes, né, e a gente precisa olhar para a regulação e entender por que ela está ali, né, e como que a gente pode estar em compliance com essa regulação, que é algo que o Banco Central, inclusive, valoriza, né, então ele valoriza muitas iniciativas e ele fala, você pode começar, mas você precisa começar olhando para a regulação. Exato. É o famoso know your customer, é o famoso conheça seu cliente, então assim, se eu não conheço meu cliente, como é que eu quero Perfeito. Que o mercado conheça? Perfeito. Então, no momento de reclamação, você vai reclamar para quem? Né? Exatamente. Então, o que gera uma experiência ruim, realmente, né? Então, voltando ali no slide, a gente tem exatamente esse ponto, né? Que se tiver um probleminha ali dentro, tá? Lembrando que esse contorno que está aí na conta balde, o Banco Central não consegue enxergar ali dentro. Então, se eu tiver qualquer problema ali, seja de fraude, crime financeiro, né, lavagem de dinheiro, até as pessoas, crime financeiro falando literalmente, as pessoas aplicando golpes, né, roubando umas às outras. Eu não consigo ter rastreabilidade daquilo, porque aquilo está em nome de lustres, né, como a gente falou aqui, usando o exemplo. Eu não consigo abrir sequer um processo, porque quando você for colocar as provas ali no processo, o comprovante que você vai anexar não tem o nome daquele probleminha ali que está ali dentro, né? Então, quando a gente debate e discute os riscos associados à operação, e provavelmente quem tem operações assim está se identificando porque já passou por problemas relacionados a isso, é normal, né? É algo que é natural esperar uma regulação como essa que veio, né? Então não é algo que, cara, inesperado, nunca esperei que viesse algo nesse nível. Não. O Banco Central é muito claro. Rastreabilidade, conheça seu cliente, é necessário ter políticas de prevenção à lavagem de dinheiro. Tudo isso está previsto nas normas, né, que compõem e regulam o mercado financeiro. Então, se algo pontual ali já está descumprindo, a gente já espera que em algum momento a gente vai precisar ajustar isso, né? Perfeito. Temos uma pergunta. Perguntaram o que é MED. Mecanismo Especial de Devolução. Boa, Renato. É verdade. É um sistema que o Banco Central criou exatamente para poder ajudar nessa questão, quando a gente fala de golpe, de fraude, então, aonde você consegue reclamar que, enfim, às vezes você caiu não só num golpe, né? Às vezes foi algo um pouco pior. Sim. Então, o Banco Central, ele teve essa preocupação aonde o usuário ele consegue facilmente informar a instituição aonde ele detém a conta de que ele teve, enfim, ele sofreu uma fraude, um golpe. É o chargeback do cartão, né? Basicamente o chargeback do cartão. Ao invés de você pedir não reconheço abre o MED. Essa passagem aérea que compraram no meu nome, Tício. O que é isso aqui? E ainda bem que diferentemente, né, do que é praticado ali pelas bandeiras, ainda bem para nós que somos provedores de Pix, né? Existe o MED e o MED é algo bem sério. Não que o chargeback não seja sério, mas ele parte de um pressuposto e ele já estorna ali, né? Quem está oferecendo o meio de pagamento geralmente já paga o pato ali, não querem saber, né? O custo de avaliar não vale a pena. E o MED, ele tem regras bem descritas, tá? É bem interessante e vem para trazer também mais segurança para o pagador, né? Esse é o ponto que a gente está falando aqui. Até então, tudo que a gente falou e que a gente demonstrou o pagador, tal qual o Banco Central, né? Ali o Banco Central, ele está como órgão regulador para proteger o pagador, né, para proteger que tudo aconteça ali da melhor forma possível entre todos os atores envolvidos, né, principalmente a quem não detém informação, muitas vezes, né, não sabe como funciona o mercado financeiro, simplesmente fez um Pix e cai num golpe, cai uma cascata de problemas ali, né, que a pessoa nem imaginava que poderiam acontecer, né. Então vamos lá, agora que a gente falou um pouquinho da conta balde, né, para vocês entenderem um pouco como é que funciona isso, é aí que vem o ponto, né, olhando para esse aspecto central, né, de conheça seu cliente, né, de prevenção à lavagem de dinheiro, políticas que ajudem a gente numa prevenção à lavagem de dinheiro, realmente a conta balde, ela bate
de cara com esses 2 pontos, porque não tem como eu saber quem está ali dentro, não tem como eu ter a rastreabilidade da transação, não tem como eu criar processos, inclusive, contra qualquer coisa que aconteça ali dentro, porque perante o Banco Central aquelas contas não existem, certo? Então esse é um ponto central que a gente entende que transpassa essa regulação, né? E por isso traz uma modificação grande. Por que traz uma modificação grande? Porque apesar da gente identificar isso, é um modelo de negócio amplamente praticado, né? Então, enquanto não houve uma regulação específica sobre isso, de uma maneira geral, as empresas foram, então a gente abre uma conta aqui e a gente puxa via API e vai. E empreender é isso, né? O mercado é assim. O mercado vai indo até que, de fato, ou acontece algo, né, muito significativo, ou o regulador fala, esse tipo de comportamento não é o que eu estava esperando, o mercado está caminhando por um lado que vai contra o sistema financeiro como um todo, porque isso fere diretamente esses princípios, e por isso a gente vai precisar regular. Então é isso que aconteceu, tá? Vamos lá. Quais as mudanças, então, na prática? Na teoria regulatória, nenhuma, que foi esse ponto que a gente trouxe. Tudo isso que a gente falou já sempre esteve previsto, né? E aí, Nanda pode falar aqui um pouco sobre essas regulações, tanto a regulação da IP como um todo, quanto a regulação 01, né, do regulamento PIX, que já previam aí todo esse ponto de necessidade de rastreabilidade, necessidade de conhecer seu cliente, né? Isso, na teoria regulatória, não teve uma mudança, né? Teve uma especificação. Eu acho que, assim, não teve uma mudança porque os princípios da rastreabilidade, da transparência, da boa-fé já estavam lá e são princípios que, na verdade, ordenam todas as relações no mercado financeiro, no sistema financeiro, né? Então, na hora que você é uma instituição, seja uma instituição de pagamento, seja uma instituição financeira, uma instituição que está ali sob a supervisão do Banco Central, você precisa cumprir, aderir todas as normas, e a interpretação conjunta de todas essas normas já levavam a esse entendimento. O que o Banco Central fez foi ver esse comportamento do mercado, percebeu esse comportamento do mercado e percebeu que precisava de comandos mais assertivos, né? Então ele foi lá na norma e mastigou realmente o que pode e o que não pode para os participantes do arranjo do Pix, né? Que são ali participantes diretos ou indiretos. E mastigou o que é que pode e o que não pode. E aí ele soltou 2 regulações. A 269, que ele soltou ano passado, e a 293, que altera a 269. Quando ele soltou a 269, foi uma mudança previsível, foi uma norma previsível, porque a 269 dizia não pode conta balde e não pode que um terceiro, que não seja participante, deixe o usuário final comandar o Pix em seu ambiente. Ok. Só que aí ele tinha um artigo 90B e o 90C. E o 90B e o 90C davam a entender que o terceiro poderia fazer essas coisas em nome do participante. Desde que previsse no contrato, desde que desse essa visibilidade para o usuário final, desde que o pagador da ponta tivesse essa transparência, desde que ajustes ali de documentação, contratação, transparência, divulgação de informações fossem feitos. Então, se divulgou a vedação à terceirização do Pix, né, que é como se chama essa experiência de conta balde, etc. Se vedou a terceirização do Pix, mas o artigo 90B e o 90C abriam brechas. Esses artigos, eles são artigos que vão compor lá o regulamento PIX, que é um regulamento extenso, que o Banco Central, ao instituir o arranjo, divulgou, e ele vai modificando com essas resoluções posteriores. Então, a gente tinha lá o artigo 90A, proibia a terceirização, e o 90B e o 90C explicavam como o terceiro, não participante, poderia ainda prestar alguns serviços. Esse ano, acho que o Banco Central teve conversas internas, e isso ficou muito claro, né, no fórum do Banco Central, que eles divulgaram. Externas, né? No fórum. Todos enfim. somos interrogados. Não, Brincadeiras à parte, mas foi quase isso. Acho que, enfim, ficou muito claro que aquilo ali, eles estavam estudando para ver se funcionava ou não, e falaram, e decidiram por serem mais duros. E a 293, ela revoga o artigo 90B e o 90C, que eram os artigos da 269 que deixavam ali o terceiro com alguma liberdade, né? O terceiro não participante, ou seja, o cliente direto dos participantes tinha alguma liberdade ali para participar de transações PIX. E aí ele fala, olha, eu vou proibir a terceirização e não tem exceção.
Então, está proibida a terceirização da seguinte forma. Está proibido conta balde, ou seja, está proibido um terceiro que não é participante ofertar conta transacional para um usuário final. Está proibido. E está proibido um terceiro iniciar o Pix. A gente tem a norma aí. Pode colocar a norma, não. Basta botar o 90. Pronto. Esse mesmo. E está proibido ao terceiro, que não é participante, prover essa experiência de iniciação do Pix. Então, não pode a conta balde e não pode, aqui no nosso entendimento, não pode que um usuário final comande uma transação num ambiente que não é provido por um participante. Então, o participante ele precisa autenticar essa transação. Claramente, isso não pode ficar na mão do terceiro. Por quê? Porque é o participante que foi homologado, testado pelo Banco Central, que está ali em compliance, que cumpre as normas, que tem a tecnologia que atende ao que o regulador quer e a segurança necessária para o arranjo. Então, isso precisa ser conversado porque a maioria dos modelos de negócio caem de grandes players que trabalham com Pix, caem nessas regras. Obviamente, existem modelos, e ali o próprio Banco Central mostrou que o mercado já conhece e sabe lidar bem com eles, como o modelo do marketplace. Então, o modelo do marketplace, o marketplace de fato recebe um dinheiro, valores por seus sellers, mas o consumidor, o pagador da ponta, vê o marketplace, tem uma relação com o marketplace, sabe que está pagando para aquela marca. Então, eu compro num grande marketplace, na verdade, eu, consumidor, me sinto até mais protegido em pagar na conta da grande marca do marketplace do que se aparecesse o nome lá do seller, né? Não sei onde reclamar. Não sei onde reclamar. Loja 001 de rua tal. Não, eu prefiro comprar realmente com a marca grande. Então, obviamente que esse é um modelo de negócio que o mercado está acostumado, sabe lidar de outras formas. Mas outros modelos de negócio não vão ser regulados, não estão aceitos. Então, a gente não viu, né, estamos esperando aí como é que os grandes players do mercado vão reagir a esses impactos e como é que eles vão comunicar aos clientes dele e fazer as adequações necessárias ou não. Mas não acho que a regulação trouxe uma grande surpresa, mas acho que ela precisou escrever o que era o óbvio ali da interpretação dos princípios que já estavam postos em outras normas no próprio regulamento Pix, né, como um todo. Aulas. Então, assim, a gente trouxe a letra da norma, né, como a gente fala, que é basicamente isso que a Nanda trouxe, e aí a gente tem a conclusão do que isso significa, né, então, para nós, meros mortais, né, a gente tem o que é que isso de fato significa. Sim, qualquer, né, quem quiser oferecer Pix como um produto precisa ser participante do arranjo, né, então, Bradesco, Direto. Participante direto, Aren, participante indireto, né? Então, aqui nós temos 2 exemplos. Oficializado, tem que ter testado tudo bonitinho lá com a senha, e ele aprova. Exatamente. E a gente tem que ter uma lógica que ajuda muito a gente compreender por que ele fala isso, tá? Por que ele coloca isso tão claramente, se a gente parar para pensar, o dono, com muitas aspas, né? O dono do arranjo Pix é o Bacen. O dono do arranjo de cartão são as bandeiras, né? Por exemplo, fazendo um comparativo. E aí as bandeiras, elas têm um regulamento. Elas dizem quem pode ser adquirência, quem pode ser subadquirência, né? E ela se relaciona com elas. O Banco Central, né? É porque como o Banco Central ele tem, nesse caso, duas posições, ele é ali o responsável pelo arranjo e ele também é o Banco Central, né? Então ele está ali com 2 chapéus, e no chapéu de responsável pelo arranjo, ele precisa garantir que quem está ali foi homologado para isso. Que quem está dizendo que um usuário colocou uma senha dizendo que queria fazer um Pix, porque isso que é, né, uma confiança. Então eu estou lá na interface, falo, quero fazer um Pix para a Grazi, coloco R$10 e preencho uma senha, eu estou dizendo ao Banco Central, eu antes, né, quando eu tirei minha licença ali, né, quando eu fui autorizado, eu garanti para ele que eu faria isso, né, dentro das normas, da melhor forma possível, e que eu não estaria aplicando golpe em ninguém, etc, etc. Então, ele precisa conhecer, assim como a gente precisa conhecer nosso cliente, ele precisa conhecer os parceiros que estão executando o arranjo na prática,
né? Colocando a norma em prática. Então, se o Banco Central não me conhece, ali o senhor bandeira não conhece, ela não vai permitir que você seja adquirente ou que você seja subadquirente. E na prática, a conta balde, ela estava fazendo o que a gente brinca que é o sub da sub, né? Então você tem ali um parâmetro que é proibido o sub da sub, né? No aspecto da adquirência. E é proibido o indireto do indireto no aspecto do PIX, né? Justamente porque ele precisa se responsabilizar por quem está compondo, né? Não, exato. E assim, Tice, é algo que o Banco Central ele precisa garantir a interoperabilidade do sistema. Perfeito. Como que ele faz isso? Se outros participantes que ele desconhece, né, não fizeram os testes homologatórios com ele, então assim, como ele garante a ponta para o usuário? Ele não consegue garantir isso. Então, ele precisa que realmente os participantes sejam participantes diretos ou indiretos, porque nós somos obrigados a fazer uma série de testes e comprovar ao nosso querido e amado regulador que nós fizemos e que nós somos capazes e que tecnicamente está tudo viável, Exatamente. tudo possível. E esse é um ponto que pega muito, né? Esse primeiro ponto, a gente tem uma demanda de ser indireto, por exemplo, como é o nosso caso aqui, você precisa ter uma capacidade muito significativa, porque os diretos, de uma maneira geral, eles já são instituições financeiras, né? Então, poxa, o Bradesco, ele tem toda uma capacidade amplamente comprovada ao longo de anos, né? De que tem lastro, tem tecnologia, tem seriedade, né? Então, existe ali uma diferença dos diretos para os indiretos, por exemplo, porque boa parte dos indiretos, hoje você vê isso na própria proporção, né? Dos 800 e tantos participantes totais, 700 e tantos são indiretos, né? Então, você vê que você tem ali os players que são mais tradicionais, né, que já são reconhecidos no mercado, e você dá a oportunidade de que outros players que estão nascendo se pluguem, né, e tenham uma corresponsabilidade ali entre eles. Mas a tecnologia, geralmente, ela é um gargalo, né, que é um ponto, inclusive, que a gente tem falado aqui bastante, né, e que a Arin tem se dedicado muito em construir essa tecnologia de indireto de uma forma que seja possível outros indiretos utilizarem a tecnologia, né, algo que não seja restrito da gente, e sim que a gente consiga prover esse software. Então é algo que a gente está trabalhando duro aí, né, que em breve vamos vir, né, com novidades. Cenas do próximo capítulo. Cenas dos próximos capítulos. Mas esse primeiro ponto aí que a gente traduziu, né, da regulação, que quem quer prover como produto, né, que eu acho que é a grande... será que eu preciso? Será que eu não preciso? Será que eu preciso? Será que eu não preciso? O Pix, você está provendo, você está oferecendo como um produto, você está cobrando por isso, né? Então você precisa participar do arranjo. Do contrário, eu quero aceitar Pix. Então você vai contratar um participante e ele vai prover as APIs para que você consiga aceitar Pix. É diferente você usar o Pix como meio de pagamento para receber sua receita, de você cobrar alguém por você estar provendo o Pix para aquela empresa, né? Sempre que a gente tiver essa dúvida, e algumas pessoas mandaram essa dúvida, né? Quando a gente publicou o artigo semana passada, eu sempre respondi assim, na dúvida, é você entender se hoje você vende Pix, né? Então você vende através do Pix ou você vende Pix? Se você vende Pix, você precisa estar participando do arranjo. Porque são coisas completamente diferentes. Então, assim, pegando um exemplo super básico, a Nanda ficou com dor de cabeça e foi na farmácia comprar. Aí chegou lá na farmácia e a farmácia falou, quer pagar com Pix? E apareceu um QR Code. E aí, Nanda, apareceu o QR Code? É ou não é? Pode ou não pode? Eu respondo. Responde. Eu acho que se o ambiente for provido pela farmácia, não pode, só se ela for participante. Agora, se tiver ali, por exemplo, uma autenticação by Arin como participante indireto, aí pode. Mas se a farmácia ela quer autenticar, lucrar com isso, vender isso como um serviço, aí não pode. Eu acho que aí o regulador foi muito claro que se você quer vender Pix e lucrar nisso como se fosse um a mais, um serviço, um produto, você precisa ser participante para isso. E a gente sabe que tem muita gente aí no mercado fazendo isso sem ser participante. Eu vou só responder uma pergunta ali que era se a questão do marketplace não é alterada. Não é bem assim. De acordo com a norma não traz lá uma exceção, não está abrangido o marketplace. Então, o marketplace pode ser impactado. O que ficou claro no fórum que o Banco Central fez para explicar a resolução 293 é que esse é um modelo de negócio que eles sabem que o mercado aceita e que terá uma regulação própria específica com as
devidas exceções. Então, eu entendo que o marketplace ele traz menos insegurança, menos prejuízo da rastreabilidade se a marca do marketplace aparece claramente para o consumidor e o consumidor tem uma relação ali com o marketplace clara de prestação de serviço daquele marketplace. E esse ponto também, Nanda, até já, nas nossas discussões, ela trouxe que também é um princípio do próprio direito civil, né? É legal você explicar que não é só o ponto da regulação do marketplace, mas ninguém pode ficar atrás de ninguém, né? As pessoas precisam entender com quem elas estão se relacionando, né? E aí, eu sempre, inclusive foi muito engraçado, quando veio o exemplo do marketplace, era um exemplo que eu já tinha trazido aqui para dentro de casa várias vezes. E aí eu falava assim, gente, se vocês forem pensar na hora que um cliente quiser contratar a Arin, se pode ou se não pode, pensem se para o pagador da ponta está claro a marca dele. Se o pagador da ponta tem alguma relação de prestação de serviço com ele, se o pagador da ponta enxerga ele como um autêntico recebedor daquele pagamento. Se a resposta for sim, o regulador pode até mudar isso depois, mas a nível de consumo, há uma transparência para o consumidor. Então, ele contrata ali claramente o marketplace e não Seller 1, 2, 3. Então, por quê? Porque isso é o princípio da boa-fé e da transparência das relações, que sempre existiu. É um princípio do direito civil, um princípio que a gente levou para as relações de consumo. Então, é um princípio que sempre ordenou ali as relações e o direito das obrigações, as relações civis, etc. Então, a questão do marketplace para mim é menos problemática por isso. Claro que se for um marketplace de verdade, né? Não é um marketplace que aparece para o consumidor, é um marketplace que presta um serviço para ele, é um marketplace que se ele quiser falar ele consegue. Então tem toda essa diferença aí do exemplo onde você paga para A, mas no seu comprovante sai B, e você, como pagador, não entende, isso não fica claro para você, você não sabe o motivo disso. Aí eu não tenho uma relação muito transparente, né? E essa questão do marketplace, algo que no fórum do Bacen eles comentaram muito, foi que eles vão conversar. Eles vão chamar todo mundo para sentar e conversar. Falar, gente, eu preciso entender como funciona. Então, deixa eu entender como funciona esse universo nesse momento. Ele entende que é a maior parte, né? Acho que a maior parte tá ok, mas ele vai querer conversar para entender um pouco melhor e verificar o que ele precisa oficialmente colocar na regulamentação. Como disse Nanda, para garantir o princípio da boa-fé. É simples assim. Teve até uma pergunta ali que fala assim, o sistema do SPI, por que ele permitiria a conexão de um participante não homologado? Então, esse é o ponto. Ele não permite. Se você olhar a regra do Banco Central desde lá do começo, tudo bem que fala de regra Nanda, mas assim, se a gente for olhar a regra desde lá do começo, a regra já falava que não era possível. Só que, como o Tice comentou, no mercado nós somos inovando, e vários participantes, né, foram terceirizando o serviço. Então, isso foi algo que o Banco Central, quando ele começou a conversar com as instituições, ele percebeu que isso estava acontecendo. Então, que dentro do mercado existiam os participantes diretos e os indiretos, devidamente homologados, e existiam outros participantes que não eram transparentes, como disse Nanda. Então, aí é que realmente está a grande questão do Banco Central. Então, é interessante vocês perguntarem para quem provê Pix para vocês, como que ele está provendo? Porque se ele está provendo porque ele tem uma conta transacional em um participante e ele bebe na água dessa API, e aí ele repassa, está vedado, tá? Está proibido. Então, você como cliente, tá? Se você está consumindo o Pix de alguém, você procure saber se essa empresa, ela tem ali, né? Ela troca mensagens com o Banco Central, então ela está participando ali do arranjo, ou se ela está bebendo na água de uma outra API, que aí sim é participante. Então, isso não está permitido, certo? Esse é um ponto importante. E aí, voltando aqui pro slide, eu acho que é um ponto legal, até se vocês puderem voltar né, para a gente comentar os outros casos ali. Quem quiser, então, não, pode ir para frente. Pode ir para frente, isso. Quem quiser oferecer Pix precisa ser participante? Ok. Não é permitido contas que não são contas de pagamento, ou contas correntes, contas reais, participando do arranjo Pix. Então, as contas gráficas que a gente comentou no começo, né? Não podem ali participar de uma iniciação de um Pix. E para a iniciação de um Pix, é necessário fazer parte do Open Finance se você não for participante, né? Então, existe uma forma. Qual a forma, né, que o Bacen hoje
né? Então, a gente está dia 9 de março e a gente está falando sobre o que saiu na regulação. Eu queria só trazer um ponto, assim, dessas exceções que o Banco Central vai regulamentar, etc. Por exemplo, ele vai regulamentar o marketplace, ok. Mas para o marketplace, trazer aí, por exemplo, um modelo que algumas pessoas devem conhecer no mercado. E esses participantes vão ter que se movimentar, esses players vão ter que se movimentar, que é para um marketplace que oferece para os seus sellers contas, isso não está permitido. E provavelmente não estará, continuará sem estar permitido. Então, o marketplace, ele até pode receber o dinheiro do seller e fazer esse repasse automático e não custodiar esse valor, nada, porque ele tem uma relação transparente com o pagador. Ele até, talvez ele até possa fazer isso, né? Que é o que ficou parecendo que vai vir por aí no Fórum Pix. Mas ofertar uma conta para um seller sem ser um participante, ele não vai poder. Então, para um seller entrar e gerir aqueles recursos ali, poder fazer isso ou aquilo com aqueles recursos como se aquilo fosse uma conta, isso ele não vai poder se ele não for um participante. Senão ele vai continuar sendo o sub do sub no Pix, né? E aí isso continua sem poder. Então, assim, o que eu acho que o Banco Central vai regular especificamente para agente de coleta, para marketplace, é entender que esses indivíduos, eles são recebedores de valores de recursos de terceiros pelo próprio, transitórios, pelo próprio modelo de negócio. Mas ele não custodia esse valor, ele não faz nada com esse valor, ele não oferta experiência de conta. É diferente, né? Assim, a proibição é isso aqui. O que o Banco Central falou que vai estudar sobre esses modelos de negócio é isso aqui. Então, para a gente não falar, para esses modelos de negócio pode tudo. Na verdade, até então estão todos caindo na regra, mas provavelmente serão regulados especificamente. E aí, eu acho que não é que vai poder tudo. Eu acho que vai poder uma parte, mas muita coisa você vai precisar ser participante para oferecer. Vamos para as perguntas, então. Vai aparecer aí na tela para que a gente possa endereçar aqui e ir respondendo, né? Então, as perguntas relacionadas à média, etc., já foram. Vamos ver aí a próxima que vai aparecer aqui para a gente. Eles estão mostrando ali. Se eu sou IP, participante indireto, qualquer parceiro que eu tenha tem que se tornar participante indireto e se plugarem a uma instituição direta, certo? Não necessariamente. Por que não necessariamente? Porque você não está dizendo que parceiro é esse que você tem, né? Mais uma vez, se a empresa utiliza o serviço do Pix como meio de pagamento, a farmácia da Grazi, né? Eu vou lá na farmácia e eu vou pagar, assim como eu pago no cartão, assim como a farmácia não precisa ter licença de adquirência para receber cartão na farmácia, tá? Perfeito. É a mesma lógica. Então, assim, se você é indireto, você é um IP que é indireto, todos os seus clientes que utilizam o Pix para receber pagamentos de receitas do seu serviço, né? Beleza. Mas se você tem parceiros que utilizam da sua API para replicar essa API e ofertar isso para outros clientes, esses precisam se tornar participantes e vão precisar encontrar um participante direto, que segundo o regulamento do Pix é o que se enquadra em um participante responsável, tá? Então, vai precisar procurar um participante responsável. Existe aí alguns pontos que o Banco Central concedeu, né? De quem foi IP não regulamentada, instituições que não precisam de autorização de IP. Ele tem algumas exceções que ele dá um prazo maior para fazer o pedido de adesão ao Pix, tá? Mas não se enganem que esse parênteses, esse caso, ele é aplicado a pouquíssimas empresas, né? Muita gente está falando assim, não, eu tenho até maio para poder dar início ao meu Pix. Depende, você era uma IP que está em processo de autorização ou você é uma instituição que não precisa de autorização para... Ok, então você está dentro ali das normas de exceção que o Banco Central deu um prazo maior. Mas se você não for, se você simplesmente, ao seu bel prazer, estiver ofertando Pix para seus clientes atualmente sem poder, e nunca pediu autorização para o Banco Central, né? Nunca teve nenhum tipo de relação regulatória ali, você não cai nessa exceção e você precisa sim interromper
os serviços. Seus clientes precisam contratar esse serviço de um participante, tá? Então, esse ponto aí que a Marília trouxe é interessante. Não é porque você é IP que todos os seus parceiros ali estão proibidos. Depende de quem está prestando serviço, para quem você está prestando serviço. Isso. Não é simples, mas é possível, né? E aí, por isso que a maioria vai pelo caminho do indireto, encontrando participantes diretos responsáveis, como é o caso do BRA. Eu acho que vale falar um pouquinho nessa pergunta da Marília do artigo 90D, né? Que a gente acabou não entrando muito, mas é talvez a maior novidade aí da 293, que é o incentivo a parcerias entre participantes. Então, o artigo 90D fala ali claramente, o artigo 90D que está na resolução 293, ele fala ali claramente que os participantes podem, entre si, fazer parcerias. Você vai contratar para os diversos serviços, como uma empresa normal precisa contratar outros terceiros para os diversos serviços, mas se esse serviço entrar ali na conexão com o Banco Central, entrar ali na transação de pagamento, esse serviço tem que ser por um participante homologado pelo Banco Central. E ele precisa ser prestado por um participante. Inclusive, acredito que com a nova regulamentação, com as alterações, né? Não é uma nova regulamentação, são as alterações do regulamento PIX. Com as alterações do regulamento PIX, a gente vai viver aí um boom de participantes indiretos e uma busca por essas parcerias. Então, ganha também os indiretos, eles vão querer participantes que estejam prontos para, obviamente, trazerem eles para dentro do mercado de PIX, regulada, de acordo com a norma do Banco Central, auxiliem ele do ponto de vista regulatório. E, obviamente, esses outros parceiros estão entre os participantes já existentes, né, que estão ali na lista do Banco Central de participantes diretos e indiretos. É bom lembrar que quem homologa um participante indireto, né, Grazi, não é só o Banco Central. O participante direto, né, na verdade, é um dos grandes... A maior parte ali da homologação é por parte de um direto, correto? Não, correto. E, assim, existe toda uma responsabilidade, né, desse participante direto perante o Banco Central com aquele indireto. Então, como a gente comentou, de Know Your Customer, Know Your Partner, então existe uma série de questões e a parte tecnológica que ela é super importante quando a gente olha, porque, como eu comentei anteriormente, o Bacen, ele no final, ele quer o quê? Garantir que todos os participantes, eles realmente desenvolveram o Pix do jeito que ele desenhou para que o sistema funcione. Perfeito. Então, para que isso aconteça, ele precisa ter realmente um parceiro. Quando é indireto, ele precisa ter alguém direto olhando toda essa parte. Então, garantindo que tudo isso realmente acontece. Porque a gente às vezes comenta, né, essa questão da conta reserva, você fala, se você quiser criar uma conta reserva, né? À vontade, né? Você pode. Ninguém disse que não pode, só existem regras para isso. Exatamente. E um custo alto. Mas o grande ponto é assim, o direto ele não serve só para esse ponto. Exatamente. Mas para o todo dentro do arranjo. Então, realmente, ele é responsável por um pedaço muito maior do que simplesmente ter uma conta reserva e fazer a parte da mensagem, né, que a gente chama de mensageria, da parte do arranjo do Pix. Então, é muito mais, né? Exatamente. Então, assim, falando diretamente aqui com gateways, né, fintechs, marketplaces, né, empresas que cobram em nome de terceiros, empresas que de alguma forma hoje estão oferecendo uma API Pix, né, a gente vai estar aqui super disponível, a gente está se colocando nesse lugar de estar disponível, muito porque no nosso modelo de negócio, né, tem um serviço específico para isso, mas além do serviço, né, específico para isso, em que a gente faz todo o acompanhamento de homologação, né, tira dúvidas regulatórias, então o time de Nanda participa ali, atendendo o cliente, tirando dúvidas para quem está no processo de indireto, a gente tem um software para quem deseja se tornar indireto e não tem braço tecnológico para desenvolver, mas mais do que isso, mais do que o serviço que a gente presta, né, tragam as dúvidas da comunidade como um todo, não porque a gente sabe como responder, mas porque a gente quer debater, né? Na verdade, a gente se coloca aqui muito mais no lugar de entender a importância da troca, né? E a Arin tem muito isso no DNA, o Bradesco tem muito isso no DNA, né? O Bradesco e sempre vai ser o banco de portas abertas, né? Então, Vamos aprender junto. Exatamente. É algo que a gente faz muito entre si, que a gente acha que tem como a gente fazer para fora também,
né? Então, a gente vai entrar aí nas últimas perguntas, mas eu queria só deixar aí já de antemão, né, o convite não só para vocês conhecerem o serviço em si que a gente tem, né, claro, a gente vive dos modelos de negócio que a gente tem, mas também que vocês possam interagir, trazer os pontos, né, principalmente esses modelos, tem muito gateway que nasceu nos últimos 2 anos, muita empresa que faz aquele processamento dos joguinhos, de não sei o quê, e foi acontecendo várias coisas no Zap, eu tenho um aplicativo que faz uma integração com o Zap. A inovação ela é super bem-vinda, mas ela precisa ser operada por quem está capacitado, né, e homologado para operar. E aí a gente tem que se juntar para que o ecossistema funcione, né? Você com a sua inovação da sua empresa, a gente com o que a gente tem de melhor de tecnologia, de regulação, né, como participantes do arranjo, para que de fato o usuário final possa consumir algo que é regulado e homologado, né? Eu acho que esse é o momento perfeito, Tice. Eu vou responder a pergunta da Dani, pode manter na tela. Eu acho que esse é o momento perfeito, porque a regulação saiu e o prazo para ela entrar em vigor era muito curto. Ela saiu e ela começou a valer dia 1º desse mês. Então, o mercado ainda está discutindo, o mercado está conversando sobre isso. E a gente está discutindo muito esse tema aqui internamente, a gente divulgou artigos sobre isso, a gente tem recebido, assim, eu tenho recebido dúvidas de outras IPs, de pessoas que trabalham em outras instituições de pagamento, porque a gente precisa debater, a gente precisa manter esse debate aberto. Eu acho que eu vi até alguma perguntar, e já está valendo, e como é que vai ser? Bom, está valendo, mas o que importa, assim, óbvio que obedecer à regulação importa muito, mas importa muito o compromisso das IPs e das IFs de trazerem essa discussão para dentro de casa, e caso ela não esteja suficiente, ela não existam outras formas mais eficientes de fazer isso no mercado, debater, trazer para o debate, debater entre si, trazer para o regulador. Estamos nesse momento. Eu acho que assim a gente está aqui de portas abertas realmente para construir soluções que façam sentido, construir soluções que cumpram a norma. E é um convite mesmo, eu acho que é aí para todo mundo que está nesse momento. Se você tem um gateway de pagamento, com certeza você está nesse momento. Se você tem um marketplace, muito provavelmente você está nesse momento. Se você trabalha em um marketplace, em um gateway, e estamos aqui realmente de portas abertas. Eu acho que minha agenda sempre vai ter um espaço para essa discussão. Eu acho que é muito rica. Ganha a Arin, ganha o Bradesco, ganha todos os players envolvidos. Se a IP quer usar o Pix Cobrança para oferecer aos seus clientes, ou seja, vai mandar um Pix, né, QR Code, mas esse Pix sairá em nome da fintech e não do nome do dono da conta de pagamento, coisa que o indireto faria. Isso ainda é legal ou a nova regulação traz algo sobre isso? Se a IP quer usar o Pix Cobrança para oferecer aos seus clientes para receber um pagamento, ok, certo? Mas é um pagamento do serviço dela, né? Esse é o grande ponto, ok? Então, para o regulador, para o Banco Central, eu preciso conhecer o beneficiário final e eu preciso que o titular da conta transacional seja o provedor. Para eu ser o provedor, eu preciso ser participante. Se eu sou titular de uma conta transacional e eu não sou participante, eu não posso prover o Pix, eu posso usar o Pix. Essa é a grande diferença, tá? Então, se no meu estabelecimento aparecer o nome de uma fintech, essa fintech, né, naquele momento ali, ela está usando a conta dela para receber um pagamento que é meu. E aí isso pode se enquadrar como agente de coleta, se tiver o KNAI de cobrança, etc, etc. Pode se configurar como marketplace, se fizer sentido, como o Nanda falou, na jornada de usuário. E o Banco Central, ele fala isso. Ele fala. Eu reconheço que existem esses modelos de negócio, né? Mas a gente precisa entender que não é para ninguém ficar recebendo Pix em nome de ninguém, porque o Pix foi feito para ser, que foi a primeira coisa que a gente falou, entre contas, tá? Então, a gente não consegue responder de bate-pronto sim e não, porque depende de qual é o modelo de negócio, e o KNAI, qual é a regulação que essa pessoa tá? Mas, de uma maneira geral, para receber pagamentos, sim. Para prover o Pix, não. Vamos avançar para a próxima, senão a gente vai responder todos. Eu quero só dar uma fechada nessa. Eu acho que aí o ponto é bem agente de coleta. Se ela for agente de coleta, fizer esse repasse automático, sim. E agora, se ele está ali recebendo
numa verdadeira conta transacional, uma conta balde da fintech, aí não, aí está proibido. Então, eu preciso conhecer o modelo de negócio para dizer, mas se ela se enquadrar no agente de coleta, aí como é que você falou, acho que sim, mas aí precisa entrar para ver se esse repasse é automático, para ver se há uma transparência para o pagador da ponta, se esse pagador consegue chegar nessa transação, reclamar essa transação, enfim, acho que tem que ver essas nuances aí do negócio. A gente tem aqui uma específica de ITP, né? Iniciador de pagamento, para quem não sabe. O ITP para cobrança oferecido via um agente de coleta conectado ao participante direto. Então, eu tenho um participante direto, eu tenho um agente de coleta e eu tenho a iniciação, né, de pagamento. É permitido? Qual a opinião de vocês? É isso, é basicamente o que a gente falou aqui agora, tá? Se é ITP ou não, aí vai pela norma do Open Finance e do que a norma do Open Finance, que não é a norma do Pix, tá? São regulações diferentes. O que é que a norma do Open Finance entende como ITP? E aí eu não posso dizer se isso aí que ele está fazendo se enquadra ou não. O ponto aqui é iniciar um Pix como agente de coleta, né, em nome de um terceiro. Primeiro, você tem que ter CNAE para isso, né? Você tem que exercer exatamente essa função. O seu cliente tem que conhecer e reconhecer que isso acontece. A gente vai precisar entender se esse agente de coleta ele está dentro do que o Bacen não excetuou, né? Porque ele não excetuou, ele disse que vai estudar melhor, mas que ele não gosta muito do modelo, foram as palavras dele, não está na norma escrito exceto agente de coleta, né? O que Nanda falou, na norma não está excetuando ninguém. Na live do Banco Central, obviamente, que ele tem esse diálogo com a comunidade, ele traz que vai estudar melhor esses casos para, se for o caso, manter esses modelos de negócio, né? Em determinado momento, se for benéfico para a sociedade e se não tiver problemas de rastreabilidade, se não tiver problemas de prevenção à lavagem de dinheiro com esse seu cliente. Então, é interessante que tenham funcionalidades de receber e repassei no mesmo dia. O Pix não é para ficar, né, dias e dias e dias ali na sua conta e você ganhando dinheiro com isso, rendendo aquela conta para depois repassar, né? Você está custodiando recurso de terceiro e para isso você precisa ser um IP, tá? Se você não é um IP, aí é um outro problema de outra live que a gente pode fazer, né? Então você precisa ser uma instituição de pagamento. Esse é um ponto importante. Quando eu preciso aderir ao Open Finance? Quando você for um terceiro que quiser iniciar um Pix, tá? Então, é muito claro ali, é o único meio de pagamento que está contemplado até então no Open Finance, é o Pix. Se você não é participante do arranjo e quer iniciar, né, um Pix, você vai precisar consultar a regulação do Open Finance, tá? Pode passar aí para a próxima. Ali. Não, vale mais para cima. Não, eu acho que foi. Porque tem uma pergunta perguntando de criptomoeda, né? Criptomoeda, gente, não tem nada a ver com Pix, tá? Porque a gente, geralmente, quando a gente vai investir ali na criptomoeda, a gente paga com Pix ou recebe com Pix, mas criptomoeda é outra regulação, né? É uma forma ali de você transacionar e não tem a ver com essas regulações, tá? E o Banco Central já informou que ele vai colocar as regras para o real digital. Exato. Então, essa também pode ser uma próxima live. Também. Quando tivermos as regras, a gente volta para discutir. Porque o Pix estará lá. Mas é um papo que está super quente. Eu acho que o que a gente está vendo para o Pix, muita coisa vai ser tendência para o real digital, não tem como ser diferente. São transações que estão sendo aí desenhadas para serem transações de ponta a ponta, transações instantâneas, com o mesmo regulador olhando para isso. Então, acho que vão ser papos que vão caminhar juntos e precisam e vale a pena mesmo caminharem juntos. É isso. Então, agradecer demais aqui, Grazi, obrigada. Foi muito bom. Espero que você tenha gostado também. Eu adorei. Agradeço imensamente. Foi um prazer. E a gente, eu e Nanda, a gente fica super feliz aqui de ter conseguindo movimentar, né, junto com a Grazi, todo mundo para estar aqui hoje, para estar conversando com a gente. O ponto maior daqui é, de fato, trazer esclarecimento, né? É mostrar o porquê a regulação existe, é entender se o seu modelo de negócio é esse modelo de negócio que a gente trouxe aqui, né? Não é dizer se pode ou se não pode, mas o que a norma está trazendo, ficar atento às multas, ficar atento porque, de fato, o Banco Central vai atuar, né? Vai estar atuante ali, como sempre foi atuante. Então, a gente está trazendo isso mais para traduzir um pouco do que a gente tem na norma, né? A norma, às vezes, ela é bem específica para quem está ali muito próxima dela. E nosso intuito aqui foi trazer esses modelos de negócio, não como verdade absoluta, até porque a norma pode mudar, né? A 269 veio em dezembro e a gente teve uma 293 agora em fevereiro.
ajustando. A gente pode ter em março uma nova, né? E assim a gente vai seguindo sempre, mas o mais importante é a gente ter uma tecnologia que seja adaptável, né? Eu acho que essa é a premissa da Arin. Desde que a gente fundou a Arin, a gente fez uma tecnologia para ser 100% adaptável, por isso que com 15 dias a gente conseguiu adaptar todos os nossos clientes, né? Porque foram ajustes ali muito significativos, mas que a gente estava pronto para fazer. Eu acho que foi isso também que chamou a atenção do Bra. Agradeço demais e que a gente possa trocar ainda muita ideia no LinkedIn, né? Marcar uma call, marcar um papo. Se vocês quiserem conhecer a tecnologia da gente, né? Também podem falar. A gente manda a documentação de API, tá tudo certo, tá tudo em casa, né? E a gente vai conversando, tá bom? Até a próxima. Beijo. Obrigada.